Pulses é muito mais do que uma ferramenta de pesquisa, uma plataforma de escuta contínua do colaborador. Possibilita a construção de uma cultura organizacional pautada na transparência, confiança e colaboração. Os resultados? Menos turnover, mais produtividade e mais receita. Tudo isso começa ouvindo seus colaboradores. Se você precisa decidir entre robustez metodológica e facilidade de uso, fique com os dois. Escolha Pulses, a plataforma número 1 do mercado em Continuous Sense. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo do RH Summit, que está na sua 5ª edição agora nesse ano de 2021. Eu sou a Jéssica Martins, sou curadora e âncora desse evento desde a primeira edição. Eu já tenho o prazer de conversar com a Socorro e com a Isabel da Fortes. E já eu tenho muito prazer de dizer o motivo pelo qual a gente está aqui para conversar, mas eu não vou dar spoiler agora não. Vou deixar para que elas se apresentem primeiro e depois eu volto para falar um pouquinho sobre o nosso tema. Meninas, sejam muito bem-vindas, obrigada pela participação de vocês. Como eu disse aqui, é importante que vocês se apresentem antes da gente começar. Socorro, você fala pra gente um pouquinho sobre vocês, sobre a Fortes? Tranquilo, obrigada, Jéssica, um prazer enorme estar aqui novamente no RH Summit. E assim, eu sou a Socorro Silveira, hoje eu estou diretora de desenvolvimento organizacional na Fortes Tecnologia. A Fortes é uma empresa que trabalha com softwares, e ela produz soluções nas áreas empresariais, gestão de contabilidade, logística e transporte, Estamos há 31 anos no mercado, e nessa jornada de trabalhar também na área de gestão de pessoas. Nós temos soluções específicas para a área de gestão de pessoas, tanto na área de recursos humanos, pessoal, departamento pessoal, ponto, enfim, um pacote completo. Boa, obrigada, Socorro. Isabel, conta pra gente sobre você. Oi, Jéssica, que bom estar aqui com vocês. Acompanhei todas as edições, viu? Sou admiradora do teu trabalho, do RH Summit. E eu sou Isabel Holanda, trabalho com especialização com neuropsicopedagogia e amo essa atuação da área. Sou especialista em gestão de pessoas e amo essa atuação e essa missão que nós temos de desenvolver e produzir um ambiente propício para as pessoas se desenvolverem. Boa, Isabel, obrigada. Bom saber, não sabia que você acompanhava o Summit desde a primeira edição. Depois você vai me contar o que você está achando da nossa evolução aí. Pessoal, bom, como eu disse, eu tenho muito prazer de falar do que a gente vai falar aqui hoje. Quando as meninas trouxeram essa proposta de conteúdo, eu particularmente gostei muito, porque a gente quer saber quem cuida de quem cuida. Quem cuida do RH, do nosso desenvolvimento, da nossa saúde emocional, mental, diante de tudo que a gente está vivendo e essa necessidade avassaladora que o mercado colocou no nosso colo de protagonizar toda a transformação, E para a gente começar esse contexto, começar esse papo que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, E se Deus quiser vai conseguir aí tratar exatamente desse ponto que a gente está trazendo aqui. Socorro, conta pra gente como que você percebe esse assunto e como que o RH fica no meio de toda essa confusão. Jéssica, assim, foi um prazer enorme a oportunidade de estar aqui falando e discutindo, trazendo reflexões sobre essa temática. Quem cuida de quem cuida, Então, assim, se a gente for observar do ano passado para cá, toda essa loucura que nós estamos vivendo de pandemia, de toda essa transformação, de tantas incertezas, e que nós tivemos que estar à frente de um mundo que virou de cabeça para baixo, os novos modelos de trabalho, os negócios se reinventando, as pessoas muito mais fragilizadas, processos tendo que ser rompidos e reestruturados sem tempo suficiente para planejamento, E aí vem tantas outras demandas que vieram para a gente, a necessidade de tomarmos decisões num cenário, não é que é incerto, totalmente obscuro, Então, assim, muitos de nós não tivemos tempo nenhum para termos preparo, ou ainda alguns setores não tinham toda uma infraestrutura tecnológica que possibilitasse o melhor acompanhamento. Então, essa sobrecarga que veio para a gente, para estarmos à frente, dando conta de cuidar, desenvolver e promover
ver a empresa e as pessoas nesse período. Então, assim, como a gente se percebe? A grande questão é essa, Jéssica, é porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes nós percebemos tudo isso, todas essas necessidades da empresa, todas essas necessidades das pessoas, mas que, por vezes, nós esquecemos de nos perceber. Esquecemos de perceber qual lugar que nós estamos nos permitindo ficar, qual lugar que nós estamos dando em termos de atenção e cuidado, né, todo esse direcionamento de esforço que fizemos para mapear as novas necessidades, proteger, né, as pessoas, o uso de protocolos, de medidas provisórias que tivemos que estudar sem tempo algum, de implementar, né, de garantir um ambiente minimamente seguro para que as pessoas trabalhassem, sem deixar, muito importante, né, sem perder de vista o negócio, né, estar junto da estratégia para garantir a sustentabilidade do negócio. Então, eu acredito, pelo menos eu, Jéssica, que você deve ter vivido muito isso, acompanhado muitos gestores de RH, quantas noites nós passamos em claro, pensando como seria o desenho do dia seguinte, que nós absolutamente não tínhamos um horizonte que criássemos, né? E nessa perspectiva, eu penso que de 365 dias do ano, 365 dias do ano que tem aí, talvez 80% desse tempo foi destinado a gente pensar nos outros profissionais, garantir o sucesso dos outros profissionais. E esquecemos, muitas vezes, de pensar em nós mesmos, né? Então, essa reflexão agora, de que, olha, o que está acontecendo com o profissional de RH, né? Ele também faz parte de toda essa transformação. Ele também não foi avisado que haveria uma pandemia, né? Assim como os melhores executivos, os melhores analistas de mercado ou economistas jamais imaginaram esse cenário, ou empreendedores visionários que delinearam mercados, inventaram novos produtos, não podiam ter previsto toda essa situação que a gente ficou, nós também não, do RH não. Só que na hora de segurar as pontas com as pessoas, somos nós que vamos na linha de frente. Somos nós que estamos lá buscando engajamento, somos nós que estamos lá buscando manter essas pessoas, contratar essas pessoas, e por vezes que tivemos que estar à frente de alguns momentos difíceis de demissões. Né? Assim, a Fortes até, ela passou por isso de uma forma bem mais tranquila que a maioria das empresas, porque o nosso setor de tecnologia, ele cresceu dentro da pandemia, né? Foi um setor que se tornou extremamente, já era muito importante, mas ele passou a ser essencial, necessário, porque foi a tecnologia que nos permitiu sobreviver e estar passando por tudo isso. Mas muitos profissionais de RH estiveram à frente de processos dolorosos de tirar pessoas, demitirem pessoas e sem saber como seria o direcionamento para essas pessoas. Então, assim, a nossa reflexão é essa, olha, você que tem cuidado, que tem estado à frente de tudo isso, como é que você tem parado para refletir como você se viu dentro desse processo? Será que você parou para refletir sobre isso? Como é que a sua equipe estava? A minha equipe trabalhou domingo, trabalhou sábado, trabalhou às noites, né? Assim, as medidas provisórias, quando tiveram que ser implementadas, não houve tempo necessário para a gente estudar. Não, peraí, tem 15 dias. Não tinha isso. Nós tivemos que implementar, isso começou em março, em abril nós estávamos com as medidas sendo implementadas, né? Então, quantas reuniões fizemos fora de horário, tá? E mais, em meio a toda essa turbulência, nós passamos por situações onde a nossa saúde também foi abalada, onde nós também passamos por contaminação. Muitos dos nossos profissionais de RH, até por estarem na linha de frente, tiveram uma exposição maior sobre isso. Infelizmente, alguns de nós também passamos por perdas em famílias, perdas importantes. E será que nós demos o devido cuidado? Será que nós nos permitimos passar por alguma espécie de luto, de parar, ou a gente teve que engolir o nosso luto porque tínhamos que dar atenção ao luto dos outros que estavam sob nossa responsabilidade? Então, Jéssica, eu já te agradeço pela oportunidade de estarmos conversando aqui sobre isso. E a minha resposta para o teu questionamento é que eu entendo que talvez a gente percebeu e a gente se apropriou muito da situação dos demais colaboradores, dos demais profissionais, mas talvez a gente tenha esquecido de nos percebermos dentro dessa história, de nos cuidarmos dentro desse processo, tá? E abrir esse espaço aqui me chama a atenção para várias outras questões que ao longo da nossa jornada como profissionais de RH, dessa trilha aí que nós vamos desenvolvendo, a gente vem
passando e vem, às vezes, não refletindo e não nos permitindo questionar ou ter uma postura mais crítica sobre a forma como nós mesmos nos vemos e como o mercado nos percebe. De repente, assim, o mercado enxerga que a gestão de pessoas tem que cuidar de pessoas, mas muitas vezes esse mercado não tem cuidado com a gente. Muitas vezes os profissionais que nós nos direcionamos tanto a cuidar, eles esquecem de perceber que, olha, ali na sua frente tem alguém que também está precisando ser cuidado, alguém que também precisa ser tratado com respeito, com acolhida, com, né, assim, o cuidado que ele, profissional de RH, precisa despender para os colaboradores. Então, o nosso papo aqui é para refletir sobre isso. O que estamos fazendo e o que estamos também permitindo que os outros façam conosco, tá? Porque, por vezes, a gente passa por situações e a gente nem se toca. Que, poxa, será que faz sentido eu ser tratada dessa forma? Será que faz sentido o meu trabalho ser visto dessa forma? Né? O que eu posso fazer como profissional de RH para começar a questionar e desenvolver um trabalho de consciência sobre a importância desse profissional em todos os sentidos, inclusive na valorização dele. Socorro, assim, só uma aspas, né? Você foi falando, e eu fui me lembrando de uma colega que a gente fez benchmark no ano passado, e ela falou assim, Jéssica, eu já tô cansada de demitir pessoas. Eu tô emocionalmente abalada, porque há um ano a única coisa que eu faço é dar notícia ruim, de que chegou o seu momento, agora chegou o seu, e eu nem tinha essa reflexão na época, né? Mas quem é que cuidou dela? Ela mudou de emprego, soube que ela mudou recentemente. Pelo jeito, ninguém cuidou. Que talvez, né, talvez ela estivesse lá se isso tivesse acontecido, né? Mas eu acho que é uma reflexão muito importante mesmo, e ao longo da nossa conversa aqui, quero dar minhas contribuições. Isabel, você acha que um caminho para a gente começar a resolver isso, né? Porque isso é uma pauta realmente que não vem acompanhando o RH, né, ao longo da sua evolução. Então, para a gente começar a falar disso, construir uma jornada de autocuidado, você acha que passa por entender de fato o nosso propósito ou ressignificar o nosso propósito como RH? Jéssica, eu acredito muito nisso, sabe? É tudo muito novo, mas a gente já vem com essas questões abertas aí há várias décadas, talvez, e acabou culminando agora com todo esse choque que a gente vem percebendo dessa mudança tão brusca com a pandemia. Eu sempre gosto de, quando a gente vai falar de propósito, eu acredito que, se nós entendermos o porquê, né, a gente sempre quer acreditar e achar as respostas, mas quando a gente entende o porquê da nossa atuação, a gente consegue entender melhor o propósito das nossas entregas, o propósito da nossa área e o propósito de nós estarmos ali dentro das organizações. Antropologicamente falando, nós, seres humanos, a gente sempre quer ter todas as respostas, né? A gente quer saber os caminhos mais rápidos, a gente quer, desde o tempo primitivo, de como é que a gente conseguia mais rápido as caças. Isso vem nos acompanhando antropologicamente. Mas, como a Socorro ela sempre comenta, eu disse que nós temos respostas mais rápidas, mas a Socorro diz, nós não temos todas. E muitas vezes nós não temos as respostas de forma rápida, né? E que bom que a gente não tem, porque isso nos coloca no lugar de busca, de captar, de entender, de olhar para o outro, de olhar para fora. Então, a gente, como RH, a gente também não é diferente. A gente está sempre ali apoiando as organizações e os líderes a encontrar, a buscar essas respostas para as dores que nós temos vivenciado como organização. Né? Você falou aí das demissões, nós temos uma outra dor que nós não estávamos amplamente treinados, capacitados, que é de comunicar mortes. Né? A pandemia nos trouxe essa realidade também, de ter que comunicar óbitos. E como se faz isso? A gente tem grupos de RH para discutir qual é a melhor abordagem para se comunicar isso, e como se trabalhar o luto dentro das organizações de uma forma tão cotidiana. Como é duro isso. Existem pesquisas, quando a gente vai ver a atuação da RH, Jéssica, Socorro e todo mundo que está nos acompanhando, de que a gente percebe de que havia uma mudança, né, comportamental das organizações, isso em várias regiões de vários países, buscando enfatizar o humano e não só o resultado.
E a gente percebe, Jéssica, que isso é possível. É possível eu aumentar a lucratividade e manter sem desgastar física e emocionalmente esse colaborador. Mas e aí a gente se pergunta, e você até fez essa provocação, mas quem cuida do RH? Eu não sei se vocês percebem, gente, mas nas palestras que eu vou, nos congressos, tirando o RH Summit, viu? Que eu estava até comentando com a Socorro esses dias, que eu disse que o RH ele foge muito dessa proposta de trazer uma visão que o RH ele precisa sempre. Parece que ele está aquém. Parece o RH, como ser o RH estratégico? Como o RH vai utilizar a inteligência artificial dentro da sua operação? E não é só o ensinar práticas, traz uma visão também, claro, gente, que é a minha percepção, de que a gente está sempre defasado. Porque eu não vejo acontecer, por exemplo, num congresso financeiro, de como elaborar melhor uma margem, de como fazer melhor um plano de contas. Né? Então, a gente vai entendendo essas percepções, entendendo essas posturas, e nós precisamos, Jéssica, quando a gente fala de propósito, a gente precisa entender esse porquê. O porquê da nossa existência, o porquê da nossa atuação, e qual o objetivo disso. Eu queria que a gente fizesse essa reflexão, porque o RH é um dos maiores propulsores e responsáveis de mudanças endógenas, de dentro para fora das organizações. Se essa condição, embora não seja o único responsável. Mas aí quando a gente olha para dentro, nós enxergamos, né, esse nosso trabalho frente ao mercado, eu costumo me perguntar de qual o legado que a gente tem deixado. Né? Como que a gente vai nos trabalhar a nossa inteligência emocional, como nós vamos trabalhar a nossa saúde de forma integral, se a gente, muitas vezes, tem feito um movimento, muitas vezes, de acreditar, de depreciar. Não são todos os eventos, não são todos os RHs, mas muitas vezes a gente passa a se perguntar de, nossa, será que eu realmente estou ocupando uma cadeira, né, estratégica? Será que esse meu propósito de desenvolver as pessoas, de trazer o bem-estar para dentro da organização, ele está sendo cumprido? Tem um livro, Jéssica e Socorro, e todo mundo que está nos acompanhando, que é muito bacana, que eu li alguns meses atrás, que é Design RH para um Novo Mundo, que eu acho que é do Marco Ornella, se eu não me engano. Ele fez uma pesquisa de 11 anos, com vários gestores de RH, e observou a atuação e as mudanças dentro dessas organizações nesses 11 anos. E ele tirou uma ideia, ele tirou uma reflexão muito importante que a gente pode trazer para cá, para eu finalizar a minha fala, que ele observou que os RHs que tinham esse conhecimento, esse autoconhecimento de serem protagonistas, eles conseguiam reverberar esse protagonismo para as lideranças que conseguiam alcançar as suas equipes. Então, isso me traz muito a essa resposta, né? Qual tipo de protagonismo nós temos tido? Qual tipo de autoavaliação nós temos feito sobre o nosso trabalho, sobre o exercício das nossas atividades? Né? Qual o propósito que a gente tem alcançado dentro das organizações e como que eu vou gerir toda essa carga emocional, toda essa carga psíquica e lidar com essas questões tão delicadas hoje dentro das organizações. Então, uma reflexão que eu trago, e a gente estava conversando, Socorro e eu, dizendo, gente, se a gente conseguir trazer uma reflexão sobre esse nosso papel, sobre o que os eventos, os congressos têm trazido, sobre essa visão de autoconhecimento, a gente vai ter atingido o nosso propósito, que é gerar essa inquietação em nós. Né? Não é só o como fazer, não é o know-how, mas é a forma, é a jornada, é como a gente tem feito isso. Muito bom, Isabel. De forma complementar, Socorro, o que você pode trazer para a gente assim, de insights, né, ainda sobre o autocuidado para o RH? A fala da Bel, né? E buscando já um direcionamento, assim, eu gosto que nessa hora, quando a gente fala de autocuidado, eu gosto muito de lembrar daquela máxima do avião, da regra do avião. O que diz? Simples. Olha, se precisar usar a máscara de oxigênio, ela vai cair,
tá? Mas antes de você colocar no outro, você coloca em você. Gente, isso parece tão simples, mas é tão óbvio, e nós esquecemos de fazer isso no dia a dia. Eu só consigo ajudar o outro de uma forma plena, estando bem consciente disso, se eu tiver já também pleno e ter me ajudado. Eu me garanto primeiro em termos de uma estabilidade, de uma segurança, e depois eu me estendo para ajudar e acolher esse outro. É quando eu olho, Jéssica, para os profissionais de RH, e é comum isso, quando a gente vai escolher lá uma profissão, a gente vai pelas áreas de interesse. Então, se você faz um mapeamento simples sobre nós, os nossos profissionais, ou da área de saúde, são sempre profissionais que têm um desejo muito grande de ajudarem o outro, de estarem cuidando do outro. Isso é fantástico, isso é incrível. Olha, se a sociedade fosse toda assim, seria perfeito. No entanto, quando eu penso nisso, assim, que eu vou estar atento a olhar a necessidade do outro para suprir essa necessidade e numa visão de propósito, fazer com que esse outro atinja o melhor dele, né, que é um propósito bonito, aí a Isabel está falando, de cuidar do outro e promover o desenvolvimento desse outro, nesse propósito de gestão de pessoas, mas olha só, e eu onde estou nessa história? E aí eu me lembro, né, de um autor que se chama Jeffrey Young, que é um autor da psicologia, e ele fala sobre esquemas emocionais. E quando a gente vai falar, e olhando para pessoas de áreas de pessoas, de saúde, enfim, professores, nós vamos ver ali um esquema de autossacrifício. O que é isso? São aquelas pessoas que conseguem olhar com muito mais evidência para o outro do que para si mesmo. Elas têm um olhar direcionado para a necessidade, para os desejos e para fazer o outro feliz. E nesse contexto, muitas vezes, ela esquece e ela nega as suas próprias necessidades, os seus próprios desejos. Mas olha só, se eu não estiver atenta a isso, se eu não me observar, como é que o outro vai saber se nem eu mesmo sei? Né? Então, quando a gente fala de autocuidado para um profissional de RH, a gente precisa falar desse autoconhecimento. Até porque, se você não refletir sobre isso, você vai no automatismo e você sai. Sai fazendo, sai cuidando, sai direcionando. Quando você vê, sua agenda já está lotada, quando você vê, você já não tem tempo para nada. E aí, o que você deveria ter para você já foi embora. Eu não sei você, Jéssica Bel, mas quantas vezes eu me sacrifiquei em participar até de eventos, de estudar, porque tinha uma emergência ali, porque tinha uma reunião que eu estava sendo chamada, porque tinha uma situação tão crítica. E aí, quando eu ia ver, já tinha perdido tudo aquilo, né? Então, assim, esse olhar de que eu preciso entender, mapear a minha necessidade, mapear o meu próprio desenvolvimento, porque, veja bem, se não fomos nós, quem fará isso por nós? Se nós somos a área por excelência disso. Cuidar do meu desenvolvimento, dos conhecimentos, habilidades, enfim, que eu preciso desenvolver para estar à frente dessa jornada, olhar para a minha equipe enquanto tal, porque tem isso também, se eu não tiver cuidado, eu vou acabar sobrecarregando minha equipe e fazendo com que ela se doe para receber essa atenção, né? Então, isso é um ponto de reflexão e que eu me questiono muito sobre isso, né? E de estar na defesa dessa equipe também, e não só em termos de desenvolvimento pessoal, de profissional, mas de desenvolvimento pessoal também, tá? Assim, lá, quando a gente estiver já no finalzinho, eu gostaria de dar dicas práticas de como isso fazer, mas passa, no meu entendimento, Jéssica, por essa compreensão de que na nossa tendência natural, no nosso, sei lá, automatismo, que a gente já acorda pensando assim, qual vai ser o melhor processo, qual é a melhor estratégia, como vou conduzir isso, mas sempre nesse olhar que está em função do nosso propósito mesmo, e não tem nada errado com o nosso propósito. Aliás, tem algo grande em cuidar de pessoas. Só que a gente precisa entender que nós também somos essas pessoas, e nós precisamos ter esse cuidado. Há um princípio que eu acho muito bonito, um princípio de reciprocidade, para finalizar aqui minha fala, que diz o seguinte, olha, eu preciso ter como referência para amar o outro o amor que tenho por mim mesma. Então, se eu esqueço de me cuidar, eu estou esquecendo essa faceta importante de amar, de amor próprio, tá? Então, assim, quando eu consigo fazer isso, entendendo quem eu sou, nas minhas vulnerabilidades, nas minhas forças, eu vou estar mais aberta para esse amor do outro, para esse amor para o outro, né? E para esse cuidado com o outro. Socorro, eu não sei se vocês vão falar na próxima pergunta, que já vou abrir aí para a Isabel e para você comentar também, mas eu adicionaria duas coisas, tá, sobre essa sua perspectiva. Primeiro, né, o RH, ele naturalmente não pede ajuda,
ele se coloca na condição de que ele tem que responder a tudo e a todos com plenitude, sem se colocar na posição de que não dá conta de responder e precisa buscar informação, ajuda, ser complementado, né? Então, acho que isso é um ponto também de observação. E o segundo ponto, que é algo que eu tenho falado muito, é a gente ressignificar o nosso lugar junto à parceria da liderança, né? A liderança, ela é a responsável, o responsável por fazer gestão de pessoas. E se você mistura essa relação, você se sobrecarrega de atividades que não são suas. E você vai querer gerenciar vários times, sendo que você pode escalar isso ensinando a sua liderança a fazer isso de forma independente, né? Então, acho que cuidar dessas duas coisas são fundamentais. Pedir ajuda, se colocar na posição também de que estou aprendendo, não tenho resposta pronta, vamos buscar junto. E segundo ponto, de vamos entender o que é meu, o que é seu, vou te ajudar, vou pegar na sua mão se precisar, mas só por um tempo, porque eu tenho aqui as minhas ferramentas para elaborar, para dar para as lideranças aí fazerem a própria gestão de pessoas, né? Mas vamos lá, vamos dar as dicas práticas aqui. Vamos dar as dicas práticas para a gente finalizar, então. Isabel, começa para a gente trazendo a tua perspectiva de como é que as lideranças de RHs que estão nos ouvindo aqui pode montar um planejamento estratégico com foco nesse desenvolvimento, autoconhecimento e cuidado do time de RH. Tá. Primeira coisa, Jéssica, que a gente poderia pontuar aqui, além da tua fala, da Socorro, complementando, a gente precisa entender o nosso lugar dentro das organizações e a atuação, né, e o propósito dessa nossa atuação, que tem sido cada vez mais protagonista. A pandemia evidenciou muito essa necessidade do cuidar do outro e de nos cuidarmos também. Eu queria que a gente trouxesse, para a gente poder refletir um pouco, daqui a pouquinho a gente exibisse um slide, Jéssica, para a gente falar um pouco sobre as skills que nós do RH temos, e uma delas é a visão sistêmica. A gente precisa conhecer processos, né? A gente precisa conhecer da organização, e aí eu queria que a gente refletisse um pouco sobre como tem sido essa nossa atuação e a perspectiva da visão dessa atuação para as organizações. Eu queria que a gente apresentasse o slide. Enquanto vai ser exibido o slide, eu já vou comentando, tá? Essa daí que a gente está exibindo, deixa eu... esse gráfico bem simples, que foi feito em base aos últimos 8 meses, uma análise de cargos e salários de várias regiões do Brasil. Nós pegamos os pares, né, gestores de RH, gestor financeiro, gestor comercial e diretores. E aí, quando nós vamos analisar essa visão que nós temos do RH, nós percebemos que nós estamos num lugar de remuneração que não é isonômico, né, que nós não estamos dentro desse protagonismo, digamos assim. E aí vem sempre a reflexão do que precisa, já que nós temos ganhado mais espaço, já que nós temos percebido de que as organizações são feitas por seres humanos, e nós temos muito essa questão do ajudar a facilitar esses processos. E aí eu queria que a Socorro complementasse um pouco, porque agora, sobre essa visão, e a gente pode até, já que a gente já viu os valores, né, que a gente comparou, nós não temos uma equidade entre os nossos pares de outras áreas, e aí a gente fica com essa reflexão. Será que nós precisamos, o caminho é reestruturar? Né, você acabou de falar, será que a gente precisa reestruturar, fazer uma reestruturação da área? Nós precisamos entender esse movimento e começar uma busca por esse protagonismo? O que nós precisamos fazer dentro das organizações para a gente poder equiparar essas arestas e deixar algo mais isonômico? Socorro, queria que você complementasse. É interessante, né, Isabel, o que você mostra aí. Assim, os números apontam que o mercado, em termos de remuneração, acaba valorizando mais algumas áreas, e outras áreas, elas ficam mais numa condição de, sei lá, de um salário inferior. E se a gente for compreender, né, e todo o discurso que tem sobre a importância de recursos humanos dentro de uma organização, principalmente no momento atual, esses números não deveriam estar refletidos assim, pelo menos numa equiparação. Agora, vamos lá. O que nós, como profissionais de RH, podemos fazer para trazer toda essa percepção real de valorização
e de uma postura que vai refletir o cuidado que temos conosco. Nós não cuidamos tão bem dos salários dos demais, nós não estudamos também as práticas de mercado, estudamos como atrair, estudamos como desenvolver, estudamos como promover carreiras, enfim, como agregar valor para as pessoas. Como podemos fazer isso para a gente? Primeira questão aí, gente, que a Isabel trouxe e eu gostaria de refletir com vocês, assim, precisamos nos unir enquanto grupo, enquanto categoria, enquanto profissionais que estão dentro do mesmo propósito, nos valorizarmos, até nos títulos de nossas palestras, às vezes me incomoda um pouco, sabe? É como se ficássemos para trás, olha, o RH precisa mudar o mindset, precisa sair fora da caixa, precisa... Não, todos os profissionais precisam, não é só o RH. Em algum momento, a tecnologia vai evoluir, a gente vai precisar estudar, isso já é fato. O profissional de RH, via de regra, é um profissional que estuda muito, que se dedica muito, é um profissional que tem um amplo conhecimento de vários setores da organização. Se você for pensar que é ele que mapeia cargos, que junto com os líderes contrata, seleciona, desenvolve, tem perfil, ele tem um conhecimento sistêmico da organização que poucos profissionais possuem. Mas ele é detentor dessa história. Então, por que não há um reconhecimento dessa valorização dele? E aí, Jéssica e Isabel, muitas vezes cai sobre nós essa responsabilidade e nós temos uma parcela de culpa sobre isso quando a gente acaba assumindo coisas que não são necessariamente nossas, que extrapolam o nosso papel. Na verdade, deveriam ser papel, deveria não, é um papel da liderança imediata, O nosso papel é estar junto com essa liderança, promovendo, numa ação consultiva, ajudando, diagnosticando, estudando cenários, informando, alimentando com números para uma tomada de decisão, orientações sobre perfis comportamentais, melhor forma de estratégia, mas não assumir o papel dele junto àquele colaborador ou junto aos processos que precisam ser feitos. Quando você me falou aí dessa sua amiga, Jéssica, que passou por toda essa situação de demissão, eu fico pensando, e cadê o líder que não demitiu? Que, na verdade, esse líder que deveria estar à frente, ela deveria estar dando suporte, o apoio, a orientação para o líder, mas imagina se toda essa sobrecarga vem para esse profissional de RH. Gente, nós somos um setor que muitas vezes cuidamos de 1.000, 2.000 pessoas. É impraticável, ainda que fôssemos o melhor profissional do mercado, não daríamos conta e fugiríamos à natureza de desenvolver pessoas. Então, os líderes precisam ser os nossos maiores parceiros dentro dessa jornada. Os líderes precisam estar conosco, entendendo tão bem sobre gestão de pessoas quanto a gente. E ali nós vamos ser o grande suporte, o grande apoio para estarmos, sabe, como pano de fundo dentro dessa história. E fica mais fácil, Fica mais fácil para todo mundo. Você empodera o líder também do papel e da atuação dele, você vincula, engaja melhor esse colaborador. Mas tem outro ponto também, e aí eu já vou avançar aqui para algumas dicas, tá certo, Jéssica? Que são importantes para que a gente pense, reflita, gere uma inquietação, comece uma remodelação dentro dessa postura que a gente está falando. É que muitas vezes nós não comunicamos, nós não pedimos ajuda, nós nos sobrecarregamos, nós abraçamos tudo, nós damos horas e horas além da nossa carga horária normal, nós levamos trabalho para casa, nós sacrificamos a família, e nós não chegamos para dizer, olha, não dá, assim, divide aqui, esse papel aqui não é meu, olha, isso aqui é teu, eu posso te ajudar, te dou todo apoio, mas aqui já saiu da minha alçada. Então, saber comunicar a nossa necessidade, sermos assertivos e objetivos, exatamente naquilo que estamos passando, diagnosticar com clareza a nossa situação, para que juntos com a liderança, juntos com a organização e com os próprios colaboradores, a gente encontre caminhos mais saudáveis, porque como a Bel e eu sempre digo isso, olha, nós não vamos ter todas as respostas, mas nós vamos ter o compromisso de buscarmos juntos a resposta, e aí se torna mais leve, aí fica uma jornada mais construtiva, colaborativa, e aí eu não queria deixar de falar aqui sobre as dicas de autocuidado pessoal mesmo, sabe? Com esse volume de informações, de situações, de mudanças, de demandas, gente, a nossa cabeça está cansada, a nossa mente está estressada, Assim, as práticas de meditações são maravilhosas para isso. Eu recomendo demais, eu sou, sabe, assim, hoje, aquele aprendiz eterno de meditação. Então, antes de qualquer coisa, antes de uma troca de reunião, antes de uma decisão difícil,
A prática de meditação ajuda a aquietar essa mente, a focar, deixar essa mente mais atenta. E aí vem também atividade física, né? Eu sei que é clichê falar aqui, porque está todo mundo falando, mas muitas vezes a gente fala para o outro e não faz, né? Assim, o cuidado com o nosso sono, priorizar o nosso sono. Quantas vezes a gente passa noites acordada, terminando um relatório, estudando, fazendo cursos, sabe? E tudo a gente está feliz, sabe? Porque a gente trabalha por amor mesmo, por propósito. Mas deixa eu te dizer, você está feliz, mas está cansado, e precisa saber que está cansado para se cuidar. Senão você vai fazer número aí com os transtornos de estresse, né, de burnout. A boa alimentação, sensações corporais que vão lhe dar alívio de tensão, né, os cuidados com o nosso corpo. Enfim, poderia falar aqui de várias, citei só algumas, né, o reconhecimento dos nossos próprios limites, eu queria fechar com isso, tá? De que, deixa eu colocar, em algum momento, nós vamos errar, e tudo bem. Quantas vezes a gente olha para um colaborador que pisou na bola, ou um líder que falhou, e a gente diz, olha, não olha para trás não, só corrige, vai para frente, continue, sabe, como o filme Nadador, que eu adoro, continue a nadar. E nós precisamos fazer isso conosco. Né? Assim, olha, se errar, tudo bem, você é só mais um ser humano que está tentando fazer o melhor. Né? Continua para frente, continua a nadar e se perdoa. Né? Eu fico, às vezes, doente quando eu vejo um profissional de RH se desculpando demais por alguma falha. Assim, todo mundo falha, você conhece alguém que é infalível nesse sentido. Né? Então, esse é o nosso recado. Eu acho que o tema ele é rico, deveríamos ter mais debate. Jéssica, muito obrigada, porque você abriu esse espaço, né, que outros profissionais também possam estar conosco somando isso, que a gente crie um grande mutirão em nosso meio de valorização, de cuidado e de atenção. E que na hora que a gente conseguisse perceber assim, de fato reconhecendo a nossa importância dentro das organizações, o nosso protagonismo dentro de toda essa mudança, essa história, o mercado vai olhar para a gente com mais cuidado e com mais valor. Tá? E que isso se reflita, inclusive, nas nossas práticas de remuneração, que, inclusive, são desenhadas por nós, profissionais de RH. Muito bom, Socorro. Para finalizar, eu quero falar duas coisas, tá? E já deixo aí para vocês deixarem os contatos para quem quiser continuar esse papo. Duas coisas, tá, gente? Primeiro, Socorro trouxe aí algumas questões relacionadas a o que o profissional de RH pode fazer para estimular esse autocuidado, né? Lembrando que a gente tem também as lideranças de RH, né? Então, é bem importante que você desenvolva um plano para o seu time se autodesenvolver, né? Que você dê ferramentas e condições da mesma maneira que você estimula que seu time faça por outras pessoas. Que você tenha one-on-one com esse time, que você converse com esse time, que você dê orçamento, lute pelo mesmo orçamento para a área financeira, você lute pelo seu time de RH também para que ele possa desenvolver. Isso é muito importante. E a coisa 2 é que, gente, historicamente o RH eles colocam numa posição de vítima, tá? Ninguém me valoriza, né? Não consigo sentar na mesa estratégica e tudo mais. A gente não precisa e não deve ocupar esse lugar mais, tá? E esse conteúdo, ele não é para te dar mais um motivo para você se colocar nesse lugar. Muito pelo contrário, a mensagem aqui você tem valor e se você quer que o outro te valorize, tem que se valorizar primeiro, né? Então, assim, aí tem uma série de dicas que as meninas trouxeram aqui para isso acontecer, tá? Então, assim, só minha contribuição final. Meninas, foi um prazer falar com vocês. Obrigada pela participação. Socorro, quem quiser continuar esse papo com você, te encontra no LinkedIn como? Socorro Silveira, me busca lá de Socorro Silveira e no Instagram, Socorro Silveira, __. Boa, você acha que faz sentido isso que eu falei, Socorro? É bem por aí? Total, Jéssica, total. Né? Tem que começar por nós, tá? De fato, olha, longe da vitimização, e o nosso termo é protagonismo. Somos sujeitos à nossa história. Muito bom. Isabel, deixa aí como você está nas redes sociais para quem quiser continuar esse papo e me conta se você também acha que faz sentido. Jéssica, meu LinkedIn é Isabel Holanda e o Instagram também Isabel Holanda. E eu queria deixar um canal aqui que a gente tem que sempre divulga conteúdo, muito inspirados nessa questão, nessas pautas de protagonismo que a gente tem falado. É o fortesrhinovador.com.br para quem quiser acompanhar. Faz total sentido. E eu queria agradecer esse espaço, porque eu acho que
o Summit, o RH Summit, ele é esse espaço diverso, plural, para se trazer várias temáticas que muitas vezes ainda não é tendência ou ainda não tem sido falado, mas que acaba criando essas tendências a partir daqui. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns a todo mundo que organiza, que está aí por trás das câmeras. É um evento maravilhoso. É um prazer estar aqui com você, viu? A gente também morre de orgulho, viu, Isabel? Tava falando isso esses dias, né? Se não é tendência, a gente tem que descobrir o que é importante para esse mercado e fazer com que se torne através do maior evento da América Latina. Pessoal, obrigada pela participação de vocês novamente. Obrigada pela Forte por estar conosco mais uma vez. E, pessoal, obrigada por acompanhar esse conteúdo até o final. E até o próximo. Tchau, tchau.